eu queria receber a deputada federal Bia Kicis, que nesse final de semana... Bom dia, Bia, tudo bem? Tudo bom? Bom dia, Superman. Bom dia a todos os amigos aqui da bancada. Bom dia. Bia, eu tenho um trecho que eu separei da sua entrevista na CNN que mexeu muito comigo. Eu estava assistindo ao vivo e eu fiquei assim, abismado de ver como você conduziu e como que, incrivelmente, por algum lapso do jornalismo lá, eles não te interromperam. Porque eu achava que em algum momento eles iam te interromper, mas a gente separou um trechinho dessa entrevista que eu queria te ouvir melhor. Então, pesquisa tem para todo gosto. Pesquisa tem para todo gosto, tá? Agora, eu acho muito absurdo, né? Falar em Kid Preto, em grupo de elite, que não conseguiu dar um golpe porque não pegou um táxi. Então, é tudo tão risível, é tudo tão absurdo, tão fantasioso, que não dá para a gente conversar, a não ser partindo para o deboche. Bia, o estado de coisas está muito tenso. Eu fiquei chocado com a prisão do Braga Neto, mas eu não percebi essa comoção em toda a classe política. Eu queria ouvir de você como que estão os bastidores disso, e se a oposição, porque a gente está chegando já numa situação de recesso, Natal, festas, isso me preocupa mais ainda. Isso não me deixa despreocupado, isso me preocupa mais ainda, porque é nesse momento que eu acho que pode acontecer algum tipo de problema ainda maior com as nossas liberdades, Bia. Com certeza, Marco, me dirigi também à audiência de vocês. Bom dia, pessoal. A gente está vivendo um momento muito tenso e próximo ao Natal a gente vê só a temperatura subindo, eles fazem questão, né, de aumentar o tom de perseguição, as coisas mais absurdas acontecendo no momento em que as pessoas estão naturalmente se desmobilizando. As pessoas já estão pensando no Natal, Ano Novo, férias. E eu confesso que eu fiquei também bastante chocada até com a ausência de reação, não só do mundo político, mas das Forças Armadas, né? A única notinha que eles soltaram foi para dizer que eles não falam sobre processos em andamento em outras instituições. Com relação aos políticos, a gente sabe que muitos estão indignados e o meu discurso, a minha fala, o meu desabafo, né, até para falar melhor, ele serviu para mostrar um tom que eu acho que a gente deve adotar, porque esse foi o retorno que eu tive até dos colegas. No grupo de parlamentares, vários deles me cumprimentaram e disseram: Bia, você deu o tom e é esse tom que a gente vai seguir. É isso que a gente precisa fazer a partir de agora. Essa indignação, essa coragem de falar o que tem que ser dito, não é? Não vir com salamaleques, com meias verdades. Não, a gente tem que encarar o que está acontecendo. Então, eu fico feliz por essa reação, que esse meu desabafo tenha sido uma inspiração para outros colegas, e vamos lutar para que a gente consiga, né, mobilizar as pessoas. Agora, confesso para vocês, é muito difícil, porque hoje uma pessoa com uma caneta na mão, né, ela se sente toda poderosa, pode fazer tudo nesse país, e todo mundo que poderia reagir, que teria também outras canetas que existem, né, que poderiam reagir e barrar esse processo, não estão fazendo. Isso que a Bia falou é muito importante. Paulo, você tem uma pergunta para a deputada? Claro, a primeira coisa, queria cumprimentar a Bia, né? Conheço a Bia há tantos anos antes de tornar-se deputada e sempre faço referência a ela onde eu estou. Né? Parabéns, Bia, você é uma aqui eu falo de verdade, uma das poucas deputadas que nós temos aí, deputados no geral, que estão ali honrando, né, de fato, aquilo pelo que foram eleitos, viu? Obrigado, Bia. Eu sempre tenho vontade de agradecê-la por isso, querida. Bia, eu gostei muito da sua exposição ali na CNN pelo seguinte: uma coisa que nós sabemos é que quando nós entramos no discurso retórico do inimigo, você, independente se ele é falacioso ou não, está validando. Ali você fez questão de não entrar no discurso, mas de mostrar a falácia que estava por trás, né? E isso foi
Brilhante, minha cara, brilhante. Na verdade, eu não quero nem fazer uma pergunta, eu quero agradecê-la por isso, isso foi extremamente importante, e que bom que outros deputados estão se inspirando na senhora. E como que a senhora está vendo, agora eu vou encaixar uma pergunta, como que a senhora está vendo essa certa apatia, mas eu diria que é uma apatia muito mais por temor do jeito que as coisas estão no Brasil, de outros colegas no Congresso Nacional. E aqui não estou pedindo julgamento não, pelo amor de Deus. É só para entender qual que é esse espírito que está tomando muitos políticos e essa apatia que está pegando boa parte da oposição no Brasil. Bom, a gente, na verdade, a gente tem que observar sempre o cenário e ver onde a gente pode atuar para tentar ter alguma efetividade nas nossas ações. A gente já viu até que subir na tribuna e falar, hoje em dia, ao invés de chacoalhar o próprio Congresso, os demais deputados, quando a gente fala que estamos subjugados, que estão invadindo as nossas prerrogativas, ao invés de eles se mobilizarem por isso, eles vão ficando cada vez mais encolhidos até. Isso é uma loucura. Então, muitos de nós, eu quero aqui citar o Gustavo Gaia, o Marcel Van Hatten, o Paulo Bilinski, a Júlia Zanata, vários deputados, a gente tem se mobilizado no sentido de sair do país para levar para fora, né, dar conhecimento do que está acontecendo aqui no Brasil para outras autoridades que talvez possam nos ajudar a fazer alguma coisa. Eu tenho esperança, eu coloco aqui um talvez, porque a gente não pode afirmar com certeza, mas eu tenho muita esperança que a gente terá, sim, uma ajuda que virá de fora. As coisas não vão ficar do jeito que estão com a posse do Trump. Claro que leva um tempo, não é de uma vez, mas eu acredito que as coisas vão começar, sim, a mudar. E muita gente está encolhida porque realmente tem medo. Existe uma certa coisa que não pode mexer com o judiciário, o ministro Supremo. Mas vamos lá falar de uma outra parlamentar corajosa, Carol Detoni, que mostrou na CCJ que a gente tem voto, sim, para vencer várias pautas, inclusive aquelas que os ministros, suas excelências, estão dizendo que a gente não pode mexer. As votações que nós tivemos na CCJ nas últimas semanas, inclusive do voto auditável, né, do voto impresso auditável, de decisões monocráticas, PECs que mexem com o judiciário, uma PEC para que a gente possa sustar, por meio de decreto legislativo, sustar decisões que invadam a nossa competência, a nossa prerrogativa exclusiva, tudo isso nós avançamos nesse campo, tá? Então, a gente tem condição de avançar, mas a gente sabe que a reação é muito forte também. E é isso que assusta as pessoas. Gustavão, você tem uma pergunta para a deputada? Tenho sim. Primeiro, bom dia, Bia, querida minha deputada, né? Tive a honra de votar na Bia em 2018, votar nela em 2022, morava em Brasília. E a Bia, assim, além disso que o Paulo já falou, que tu já falou, a Bia é muito preparada, né? A gente tem, infelizmente, na direita, muito animador de torcida, pessoas que vão muito bem nas redes, só que quando a coisa fica séria, é preciso que haja pessoas como a Bia, que são preparadas para fazer esse enfrentamento e, sobretudo, entender que é estratégico ocupar espaços na mídia. Que eu vejo muita gente, não vou dar entrevista para a Globo, não vou dar entrevista para... Tem que estar nesses lugares, tem que ocupar esses espaços e ter essa oportunidade de falar para pessoas que, às vezes, não vão estar nas nossas redes. Isso é fundamental, isso faltou muito no governo e que bom que a Bia faz isso desde sempre, né, e faz isso magistralmente. Mas, Bia, nós falávamos há pouco aqui sobre a questão, né, que eles estão criando um clima, né, esperando o melhor momento para avançar na perseguição, tanto, né, ao campo da direita, sobretudo ao presidente Bolsonaro. E a gente está agora na última semana, né, o Congresso vai entrar em recesso, ou seja, a gente vai ter menos reverberação política para um eventual avanço, né, dessa que a gente sabe, né, no final, o que eles querem, está muito claro para todo mundo. E com a chegada do Natal, as pessoas evidentemente se desmobilizam, né, das questões políticas, se voltam mais para suas famílias. Como é que tu enxerga isso? Como é que vocês estão se articulando para conseguir manter uma unidade mesmo durante o recesso parlamentar? Bom, hoje vai ser, possivelmente hoje à noite, né, e certamente amanhã, primeiro dia que nós vamos nos encontrar após a prisão do general Braga Neto. A gente sabe que as pessoas estão indignadas, o grupo, aquele grupo mais
coeso da oposição, e a gente não quer se desmobilizar. A gente sabe também que durante o recesso existe um plantão, existem deputados parlamentares que ficam designados, né, para qualquer ocorrência, qualquer urgência, poderem também estar aqui para tomar alguma medida. Então, a gente vai ter que conversar, ver o que acontece, ver como que a gente pode se manter, de alguma forma, mobilizado, tá? Agora, realmente, essa época do ano, ela é bem ruim nesse sentido, né? De cada um já está pensando, né, no seu Natal, com a sua família, é natural. Nós, então, que somos cristãos, né, a gente sabe da importância do Natal, a gente tem que se preparar para isso. Mas, dessa vez, certamente, a gente vai ter que ficar ligado, não dá para a gente se desligar completamente, não. A gente vai ter que se manter ligado ao que está acontecendo, sabendo que é um oportunismo muito grande, né, esse avançar nesse período. Agora, você fala, vai ter um silêncio, né, vai ter uma desmobilização, infelizmente, como eu falei aqui, eu fiquei muito impressionada com o silêncio das Forças Armadas. A única notinha que eu vi foi: a gente não fala nada sobre processos em outras instituições. Eu não esperava por isso. O general Braga Neto, um general 4 estrelas, respeitadíssimo, foi ministro da Defesa, ele é adorado pela tropa. Então, esse silêncio mostra que realmente as coisas estão já muito mais avançadas do que a gente poderia imaginar, no sentido do amortecimento, sabe? Da apatia generalizada, porque não basta se indignar por dentro, não basta ficar indignado por dentro. As pessoas precisam manifestar essa indignação e tomar providências, não é? Isso é muito difícil. Eu quero também aqui, quando eu citei alguns colegas, não citei o Eduardo Bolsonaro, preciso citar, porque o Eduardo foi o primeiro, dentre todos nós, que começou essa caminhada, né, essa jornada fora do Brasil, abrindo portas, se relacionando com pessoas que podem, sim, fazer a diferença para a gente. Eu quero até agradecer aqui publicamente o Eduardo por ele ser essa pessoa, né, que foi tão criticado muitas vezes por pessoas que falavam: o Eduardo não trabalha, não faz isso, não faz aquilo. Eu dizia: gente, vocês não têm noção do tipo de trabalho que o Eduardo faz. Eu acho que isso está aparecendo. Também eu vou fazer uma pergunta para o final. Eu queria ouvir o Adriles sobre o que está acontecendo e se ele tem uma pergunta para a deputada. Você está mudo, Adriles. Vamos ver se volta só. Aí. Vai lá. Bia, queridíssima, muito bom dia. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela sua ação como deputada. Eu acho que você, o Van Hatten, o Nicolas, enfim, a Zambelli, todo mundo aí que fala exatamente do que está acontecendo sobre a ditadura do judiciário, tem feito um trabalho magnífico pelo Brasil. Eu folgo em ver o seu otimismo, Bia. Você falou aí há pouco que com o Trump vencendo, talvez as coisas mudem um pouco. Mas o que a gente vê, eu não quero ser nenhum cético aqui, é que o STF não está nem aí. Tem triplicado, quadriplicado, quintuplicado a aposta, chegando ao ponto de, por causa de uma fofoca que os próprios pais do Mauro Cid já negaram, prenderem um general de 4 estrelas, um homem de reputação completamente libada, como você bem disse, de ter tramado um golpe pior, ter tramado assassinato com táxi, uma coisa assim completamente estapafúrdia. E aí o que eu queria dizer de você é o seguinte: fica cada vez mais inverossímil que o STF, ou mesmo a maioria do Congresso, com tudo isso que está acontecendo, vão entabular uma pauta de anistia. Qual é a estratégia de vocês nesse momento? Vocês pretendem, você com o Bolsonaro, com o Tarcísio, que até agora também não deu um pio sobre essa questão, continuar entabulando essa questão de anistia? Ou a gente não acha, não deve achar que mobilizar as pessoas para o impeachment do principal ministro abusador do que está acontecendo no Brasil, que chama-se Alexandre de Moraes, não seria uma coisa bem mais efetiva e que as pessoas entenderiam muito mais? Porque tem dezenas de milhões de pessoas que se submetem ao escrutínio da Rede Globo, que fala diuturnamente, dia e noite, que há um golpe, que houve uma tentativa de golpe em curso no país, quando a gente está sendo golpeado por trás, exatamente por esses ministros do STF, que estão prendendo, deixando as pessoas morrerem na cadeia. Ou seja, a minha pergunta é muito simples. Dá para mudar de estratégia para anistia, para impeachment? Porque eu acho que a anistia não está colando com o STF, não. Impeachment cola muito menos, né?
impeachment, eu acho que só dá para a gente pensar em impeachment, e olha que eu sou autora de dezenas de pedidos de impeachment, tá? Inclusive esse último, que foi feito por alguns parlamentares, o que a gente deu entrada, eu acho que foi no mês de agosto, e eu sou autora, e, no entanto, a gente não está conseguindo, porque depende do Pacheco, gente. Depende do Pacheco. Vocês acreditam que o Pacheco vai fazer alguma coisa? Até agora não fez nada e faz questão de dizer que não vai fazer. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, eu acredito que a anistia é fundamental. O Trump já está dizendo que nas primeiras horas de governo dele, ele vai perdoar, vai anistiar vários dos presos do dia 6 de janeiro que atuaram sem violência, tá? A gente sabe que a maioria das pessoas que estavam ali na praça, que estão sendo condenadas, não usaram de nenhuma violência. Muitas estavam rezando. Tem vídeos de vários patriotas, pessoas que estavam no dia 8, pedindo para não quebrarem nada, tentando evitar a quebradeira. Não quebre, não quebre. E aí vinham aqueles lá, os depredadores, muitos deles certamente infiltrados, outros que, infelizmente, foram na onda, não é? Porque acontece isso quando você tem uma multidão. Então, essas pessoas estão sendo condenadas a 14, 15, são pessoas que não mereceriam de forma alguma passar pelo que estão passando. E mesmo aquelas que usaram de violência para depredar prédio público não poderiam estar sendo julgadas pelo Supremo, por Alexandre de Moraes, tinham que estar num juízo natural, que é um juízo de primeira instância, e pegando penas, talvez, de 3, 4 anos, ou de serviço comunitário. Eu pergunto, qual foi a condenação e a pena que o pessoal do MST, o pessoal da esquerda tomou por ter invadido também, em 2017, prédios, quebrado vidraças? Qual foi a pena? 0 pena. Eles já responderam a processo. Então, essa hipocrisia e esse duplo padrão, isso a gente não pode desistir, Adriles. Não é porque é difícil que a gente vai desistir. Eu não vou desistir da pauta da anistia. Eu vou continuar falando dela, lutando por ela. Mas, Bia, quando eu falo de pauta de impeachment e de anistia, o próprio STF falou que se passar, eles barram, eu estou falando junto à população, não é junto ao Congresso. Realmente o Pacheco não deixa passar nada. Mas se houver uma mobilização sua, do Van Hatten, do Bolsonaro, sei lá, do Tarcísio e de governadores à direita, mobilizando a população, você não acha que é muito mais interessante mobilizar para apontar quem está cometendo abusos para uma anistia, para gente que eventualmente até não cometeu nenhum tipo de crime, como eu, que estou no inquérito também? Enfim. Eu não sei se faz muita diferença, sabe? Se é impeachment, ou por que não as duas coisas? Anistia e impeachment, as duas pautas. Nós já tentamos, recentemente, no dia 7 de setembro, eu tive até... não, dia 7 não, mas foi logo depois. Eu tive em Belo Horizonte, você teve lá também. Nós estivemos lá na terra do Pacheco, para quê? Para falar de anistia, falar de impeachment, não é? O pessoal estava lá pedindo impeachment e não houve uma reação. Então, eu acredito que as pessoas ainda estão com medo. Quando acontecem coisas, como eu li hoje aqui, eu recebi o primeiro condenado militar que está sendo banido, primeiro militar a ser expulso após condenação pelo 8 de janeiro é da Marinha. Suboficial será demitido, dado como morto fixo por sentença de 14 anos de prisão. E o salário dele, ele que foi mergulhador da Marinha, que serviu essa pátria, serviu esse país por toda a sua vida, vai ser confiscado, ele vai ficar recebendo um salário mínimo e o resto do salário dele vai ser usado para repor os danos da União. Gente, isso é criminoso. Isso é perverso. Então, é claro que as pessoas estão assustadas, Adriles. É claro que as pessoas estão com medo. Mas mesmo estando com medo, as pessoas estão vindo para as ruas. As pessoas estão se enchendo de coragem para lutar ainda por esse país. Outros estão indo embora. Muita gente indo embora do país. Agora, nós que estamos ficando aqui, a gente não pode desistir. E digo para vocês, Marco Antônio, meu querido amigo, quando você me apresentando disse que essa deputada não tem medo, deixa eu dizer para vocês, coragem não é falta de medo. Quem disse que eu não tenho medo? Eu tenho medo porque eu não sou louca, não é? Eu não sou uma pessoa inconsequente, eu sei que o que eu faço me coloca
num radar cada vez mais numa posição de alvo. Mas eu não vou deixar que o medo, que o temor me paralisem. A coragem, gente, é você agir apesar do medo, tá? Porque só louco não tem medo, né? Então, nós todos temos sim, mas a gente não pode deixar o medo nos paralisar. E eu queria dizer uma coisa para vocês também, que eu tenho dito isso, eu acho que isso é muito importante, essa mensagem. Esse ano, eu tomei uma decisão no segundo semestre, então, desde agosto, eu, como católica, tenho ido à missa todos os dias, tenho comungado todos os dias, rezado o terço eu não consigo acordar todos os dias, muitas vezes eu durmo no meio, mas tudo bem, estou lá me esforçando, tá? E eu rezo muito, eu começo o dia rezando, termino o dia rezando, primeira e última coisa que eu faço. E quando eu recebi a notícia da prisão do general Braga Neto, vou contar aqui para vocês uma coisa, eu estava entrando na igreja, eu recebi a notícia, o WhatsApp da minha irmã, a notícia do G1. Eram 8 horas, eu estava pisando na igreja. Quando eu li, eu desmoronei, gente. Eu desmoronei. Eu chorei muito. Eu passei a missa inteira chorando e secando as lágrimas. E quando acabou a missa, eu fui falar com o padre, e eu estava ainda chorando, contei para ele o que tinha acontecido e pedi uma bênção para mim especial, para eu ter força, para eu ter força na minha luta. E ele fez uma oração linda, uma bênção maravilhosa. E antes de eu dar entrevista para a CNN, eu pedi para o Espírito Santo, sabe, para me usar, tomar conta de mim, falar por mim. E eu acho que é isso que acontece, sabe, gente? A gente tem que se entregar, sabe, acreditar que nós não estamos sozinhos, que tem uma força muito maior, porque nós somos pequenos, nós somos fracos, mas tem uma força muito maior que pode nos dominar, tomar conta da gente e nos ajudar, nos guiar. Então, eu tenho feito isso, tá? E é isso que me dá coragem para continuar. Gustavo, queria falar mais alguma coisinha? Não, é só porque a Bia falou isso e eu achei fantástico, porque quando eu morava em Brasília, eu frequentava a igreja Nossa Senhora de Guadalupe, que era a igreja que o Braga Neto frequentava com a esposa. A gente sempre se encontrava nas missas nos domingos de manhã. O que eu posso deixar até como um ponto aqui é que eu bato muito nessa tecla, a Bia sabe disso, né? A gente já conversou bastante nas viagens internacionais. Vai na linha do Adrilles, Bia, que eu fico pensando nessa situação toda e eu vejo a necessidade constante e eu sei que vocês tentam fazer a formatação de um bloco. Eu vejo a iniciativa da Júlia Zanata, né, na Frente Ampla pela Liberdade de Expressão, achei muito legal. Inclusive, né, ela teve a coragem de assumir isso daí, porque não estava com ela. Estava com outro deputado que não quis tocar para frente, por receio. E a hora que eu vejo vocês tomando a frente disso, eu me inspiro, né, então... eu posso colocar aqui, pelo menos do nosso lado, o compromisso de continuar com as manifestações fora morais. Eu acredito no fato da gente manter a pressão, então podem contar com o nosso apoio. A gente na comunicação vai continuar fazendo as manifestações fora morais, fazendo das tripas coração para denunciar os crimes do Alexandre de Moraes no exterior, né? A gente está fazendo um trabalho para sair pelo menos um relatório parcial até a posse do Trump, sobre os crimes cometidos por Moraes mesmo, e com uma comissão de juristas que vão analisar isso, e de jornalistas, né? Aparência de ilicitude pelos jornalistas e crimes tipificados no Código Penal e na lei de responsabilidade, também na lei de impeachment, que fala sobre os crimes de responsabilidade. Mas eu queria deixar aqui aberto, Bia, o nosso compromisso em ajudar na frente em prol da liberdade de expressão, na pauta do impeachment do Alexandre de Moraes, porque eu acho que casa, né? Uma coisa não exclui a outra. Acho que a gente pode lutar pelo impeachment do Moraes, e mesmo que a gente não tenha lá aqueles 5 votos para virar 41, e mesmo assim precisa do Pacheco, eu acho que manter a pressão é fundamental, e com esse espírito de briga e de resiliência, vocês podem ter certeza que a gente vai estar junto com vocês nessa. E daí, Bia, eu acho que é isso, a gente tem que manter manter o que já tem, mas a gente precisa abrir mais esse bloco de união. Infelizmente, ainda não tem o bloco, né?
eu queria muito poder, talvez, da maneira como a gente consegue aqui no Fio Diário, aumentar isso daí. Então, enfim, o que for necessário, a gente está à disposição para fazer isso, para conscientizar as pessoas do absurdo que é. As pessoas não têm noção, porque, inclusive, eu entendo a dificuldade de parlamentares do Centrão, que são venais, mais venais, ou desinteressados em questões relacionadas a esses valores, de entender que a pior ditadura já está em curso, que é a do Supremo Tribunal Federal, e que o golpe foi dado pelo Supremo, né, ao longo dos últimos anos. Mas a gente vai fazer todo o nosso esforço para conscientizar as pessoas disso, porque é o que você disse. Todo mundo tem medo, mas a gente continua porque a gente simplesmente não pode parar. Porque se a gente parar, eu não vejo outra pessoa tomando o nosso lugar para fazer o que a gente está fazendo. Então, queria agradecer mesmo, Bia, e colocar a gente à disposição de você para fazer o que é necessário. Obrigado, Bia. Eu queria também dizer o seguinte, quando você está numa guerra, as pessoas que estão ao seu lado na trincheira são fundamentais. E cada um que é abatido é uma perda para todos. Então, a gente precisa cuidar, sabe, uns dos outros. Agora, a Carla Zambelli está passando por uma situação que é uma coisa absurda. É absurda. Querem caçar a Carla, já tem maioria, porque ela teria produzido fake news contra o sistema eleitoral. Gente, e aí disseram que ela agiu com abuso de poder político, porque a fala dela, por ela ter uma rede muito grande, teria influenciado muito as eleições. Então, agora o problema da Carla é que ela tem uma rede muito grande, muito forte. Ela atinge muitas pessoas. Ela foi muito bem votada, mais de 1 milhão, sei lá, de votos. Esse é o abuso de poder político dela, não é? Então, gente, essa história é gravíssima e cada um de nós, parlamentares da direita, né, está sujeito a sofrer a mesma coisa. Então, assim, a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa lutar contra essa cassação da Carla. Isso é uma coisa completamente absurda. Nós não podemos perder nenhum soldado, tá? Nós temos que, pelo menos, lutar contra isso. Não adianta ficar quieto, não adianta ficar em silêncio pensando, ai, meu Deus, tomara que não me vejam aqui. Não é assim que funciona, tá? Da mesma forma, o Gustavo Gaia, o Carlos Jordi, que teve sua casa invadida, né? O Ramagem. E aí, para piorar a situação ainda, Cabo Gilberto Silva e Marcel Van Hatten, indiciados pela palavra na tribuna. Então, gente, é hora de fazer aquilo também que eu falei na entrevista, que muita gente me mandou, falou assim, não pode dar papo, não pode entrar em conversa de maluco, sabe? Não podemos entrar em conversa de maluco. Agora é vomitar as verdades na cara o tempo todo. É isso que a gente precisa fazer. E nos apoiarmos mutuamente. É isso. Marco, se você me permite, eu queria só falar uma coisa para a deputada. Bia, olha, o meu trabalho no dia a dia é mais voltado à geopolítica, né, à política externa, e eu acompanhei muito de perto a questão da eleição na Venezuela, e eu queria parabenizá-la aqui publicamente. Eu falei isso várias vezes no meu canal, de que você foi a única deputada no Brasil que assinou diversos dos documentos que estavam sendo gerados contra, né, a fraude eleitoral na Venezuela. Isso é de extrema importância, né, extrema importância. Nós tivemos várias coisas que foram feitas e eu tenho conversas com pessoas na América Latina, o que está acontecendo, né, escrevo muito sobre o Foro de São Paulo, e vários colegas, né, e fontes na América Latina têm falado que estão preocupados em como a oposição no Brasil, eles não estão tão atentos, né, ao que está acontecendo no restante do continente. E é claro, a gente sabe, o Brasil também tem vários problemas, mas eu queria parabenizá-la por essa ação e pedir também, Bia, se não for demais, né, tentar ajudar aí outros colegas deputados, outros colegas senadores a olhar e tentar essa aproximação com a América Latina para os problemas dos nossos vizinhos. O Foro Madrid foi criado, o Foro de São Paulo está tomando, né, as ações aqui no Brasil. Muito do que está acontecendo hoje no Brasil vem de fora e vem das fileiras do Foro de São Paulo. Né? Então, eu fico feliz por você estar muito atenta a isso, por ter assinado documentos nesse sentido e pedir, né, aqui como um mero
até mais do que jornalista, um escritor sobre o tema, né, que a senhora possa, dentro do possível, conscientizar outros colegas, porque a senhora está desperta, mas é necessário ter uma integração maior com a direita latino-americana, para os problemas deles e para os nossos, né? E agradecê-la por isso, minha querida. Conta comigo, depois me procura, vamos conversar. Eu assinei o Foro de Madrid, sou uma das signatárias também do Foro de Madrid, o Eduardo Bolsonaro também é. Vamos trabalhar. Nós precisamos dessa rede. O que nós mais precisamos nesse momento, como estratégia de ação, de organização, e o Gustavo, uma pessoa que entende bem disso, é a gente formar uma rede internacional, global. Sem isso, a gente não tem como enfrentar essa rede internacional, global, que a esquerda já criou há muito tempo. E no caso deles, não é só de informação e ajuda, eles estão armados, literalmente armados, não é? E nós temos que nos unir e trabalhar para enfrentar isso.